Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Maria Cavalier Simonato, advogada familiarista da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e ela tem uma obra jurídica interessantíssima, que foi publicada em maio do ano passado, que Uhum. trata justamente dessas questões a envolver namoro, união estável, noivado, e como nós estamos sempre em cima de polêmicas envolvendo a união estável, eu fiz um convite para a doutora Ana Maria para nós falarmos um pouco sobre um caso real que envolve união estável, que é um caso que nós recebemos através de um mandado judicial para fins de registro. E nós queremos aqui abordar algumas situações, porque como registradora civil, eu vejo muitas situações que as pessoas, por desconhecimento, por confiança no outro, acabam deixando de fazer a devida formalização. Não fazem a formalização e se não faz a formalização, não levam a registro, não tem publicidade, não tem segurança jurídica daquele Uhum. ato, daquela relação de convivência em união estável. Então, por isso, eu fiz o convite à doutora Ana Maria e vamos tratar deste caso prático, real. Sim. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme debater esse assunto com a Joana Malheiros. É um assunto que eu tenho certeza que está presente na vida de muitas famílias, né? Hoje a união estável ela é muito utilizada pelas famílias, mas ela tem que ser bem orientada para que ela surta os efeitos positivos, né? E os efeitos legais, que as partes fiquem resguardadas nos seus direitos, enfim. E eu achei muito interessante esse caso que a gente vai debater agora, porque tem muitos detalhes e que tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas, né? Vai elucidar muitas dúvidas. O que a gente vai conversar agora? Isto, Você quer começar a comentar o sim, caso? Uhum. como eu falei no início, nós recepcionamos no cartório de civil um mandado judicial de reconhecimento de união estável, justamente porque a Uhum. pessoa em vida, e esse caso é interessante porque ele foi pós-mortem ainda, mais interessante Hum. ainda. E a situação é a seguinte: o casal, né, ele na condição de viúvo, ela na condição de separada judicialmente, firmaram um contrato de união estável em 1992, por Uhum. instrumento particular. E nesta ocasião, eles elegeram como regime a regrar a relação foi o regime da comunhão parcial de bens. E aí, em 1992, é interessante nós pontuarmos que o companheiro ele tinha 66 anos de idade. Uhum. E Primeiro naquela do. época, o regime era imposto Uhum. o da separação obrigatória de bens. Uhum. E aí, eles firmaram aquele contrato lá em 1992, ele com 66 anos, e o regime da época obrigatório era para as pessoas que tinham mais de 60 anos, o regime da separação obrigatória. Uhum. Então, essa é a situação em si, no primeiro Certo. contrato. Depois, em 27 de abril de 2006, eles fizeram a dissolução dessa união estável. Então, eles constituíram em 92, eles viveram com um contrato particular, onde eles tinham eleito como regime a comunhão parcial, Uhum. e viveram até 2006, quando eles resolveram fazer a dissolução judicial desta união estável. E na época não tinham nada a partilhar. Uhum. E aí, depois, neste mesmo ano,
eles dissolveram em abril. E neste mesmo ano, em junho, eles pactuaram novamente, resolveram voltar a conviver em união estável e pactuaram um novo contrato a reger aquela relação, mas pelo regime da separação convencional de bens. E Uhum. vejam bem, ele era nascido em 1926. Em 26. Então, Eu já tinha. o regime, eles não podiam convencionar o regime como eles Uhum. queriam. Eles obrigatoriamente tinham que observar o regime da separação obrigatória. Mas o que que eles fizeram? Eles não observaram e foi feito um novo contrato pelo regime da separação convencional de bens. E o que que Uhum. aconteceu, então, em 2006? E depois, eles viveram mais um pouco, viveram 10 anos. Uhum. E aí, em 2016, ele morre, ele vem a óbito. Uhum. E essa pessoa, Certo. né, era viúva e tinha filhos, herdeiros. E Uhum. com a morte do, do indivíduo, do senhor esse, os herdeiros entraram com um inventário. E o que que Uhum. aconteceu? Eles deixaram a companheira de lado. Eles começaram a fazer o inventário e não observaram essa relação de união estável do pai com esta senhora. E aí a companheira ela vem e se habilita no inventário, requerendo uma participação dela como herdeira em face Uhum. da união estável que Uhum. ela dizia ter com ele em face dos contratos que foram firmados. E aí que se gera toda a polêmica, a disputa Uhum. patrimonial, porque ela tinha Uhum. uma união estável que foi contratualizada por instrumento particular, Uhum. depois foi desfeita, depois foi novamente Perfeito. constituída, Ah. escolheram um regime que nós vamos analisar aqui se o regime que Aham. foi escolhido na época poderia ter sido ou não, e aí se tornou uma disputa judicial, porque os Uhum. herdeiros, os filhos dessa pessoa que era viúva e Uhum. constituiu nova relação afetiva através da união estável, não reconheciam esta união estável e não queriam dar nenhum Uhum. direito patrimonial para esta senhora que era companheira do pai, né? Então, Uhum. é nesse sentido que eu convido a doutora Ana Maria para nós abordarmos, começarmos a abordar desde o primeiro momento, que foi quando o casal resolveu fazer o primeiro contrato por instrumento particular e Uhum. observando a idade dele na época. E depois, consequentemente, novamente eles dissolvem, depois reatam a relação, fazem novo contrato e novamente não se observou a idade do companheiro para fins de firmatura desses instrumentos jurídicos. E aí Uhum. aquela disputa toda envolvendo o patrimônio e o não reconhecimento pelos herdeiros Uhum. do vínculo da união estável, justamente para não dar nenhum benefício Sim. patrimonial para A essa companheira. companheira. Então, é em Sim. torno disso que nós iremos abordar, né, sobre essa situação. Claro que esse processo, porque daí já estava tramitando esse processo, onde a companheira, ela entrou com duas ações, uma Uhum. buscando o reconhecimento da união estável pós-morte, e outra ela se habilitou no inventário porque ela queria participação. E Sim. no final lá foi julgado o, o processo, o juiz dá uma sentença, então é sobre isso que nós vamos É. discorrer. E principalmente hoje, qual é o olhar que se tem para aquela Uhum. pessoa que tem mais de 70 anos, Sim. se ela quer contrair um casamento ou uma união Uhum. estável, que mais especificamente é a união estável. Hoje nós Sim. temos um regramento, possibilidades Uhum. diferentes, mas Sim. naquela época, então a importância do advogado familiarista Uhum. ter conhecimento da legislação da época,
como é que poderia ter Uhum. sido instrumentalizado para fins de poder alegar e reivindicar os direitos da Sim, companheira, né, doutora Ana Maria? sim, sim. Esse caso é muito interessante. Você expôs que eles contrataram de forma particular, né, sem ter uma segurança, de um instrumento público, que seria o ideal. Isso eu sempre oriento os nossos clientes na hora de formalizar a união estável que seja feito por instrumento público, porque isso realmente dá uma segurança jurídica maior. Então, eles formalizaram isso em 1992. E aí está o primeiro ponto. Em 92, se aplicava o Código 16, aquelas regras daquele código antigo. E o que que se privilegiava ali? O patrimônio e não a vontade dos indivíduos, a vontade humana. Então, o próprio código, né? Existia então uma legislação de ordem pública que falava que para pessoas acima de 60 anos era obrigatório a adoção do regime de separação obrigatória de bens. E eles fizeram, por instrumento particular, um, é, Contrato. um, um contrato de união estável, escolhendo a comunhão parcial de bens. Primeiro equívoco dos dois, né? Falta talvez de uma orientação jurídica lá atrás, adequada, enfim. E algo que não deveria ter sido feito, porque os efeitos dessa escolha não se aplicavam ali no caso. Primeira coisa, Exato. né? Nesse caso, em face da época lá, o Código de 1916 Sim, estar em sim, vigência, ele trazia a obrigatoriedade do regime da separação sim. obrigatória de bens para os maiores de De 60 60 anos. E anos. aí o, Sim. o, o companheiro ele tinha 66, então eles não tinham a possibilidade de Opção. fazer a escolha. Não, Na não. verdade, o regime já estava escolhido, imposto pela lei, Sim, separação sim. obrigatória. Uma norma de ordem pública, ele não tinha opção de escolha. Pronto. Aí eles já fizeram de outra forma, que não tem a validade jurídica, né, que eles Devido. imaginavam. Primeira Exatamente. coisa. Isso aí. Depois nós vamos falar o que que significa o separação obrigatória e o regime da comunhão Certo. parcial. O que que a companheira vai ser Sim, beneficiada ou não? Ela tem condições de ser meeira ou sim, herdeira, enfim, é essa implicação toda sim, sim, que envolve os regimes de sim, bens. E aí sim, depois eles vêm, em 2006 dissolver essa união estável e, ao mesmo tempo, mais tarde, ali, uns meses depois, já reatam novamente e contratam daí pelo regime da separação convencional. Se naquele momento, lá em 92 ele já tinha 66, continuava a obrigatoriedade do regime da separação obrigatória de bens, nesta época também, e eles também. escolheram o regime de separação convencional. E Também, novamente por instrumento particular, não foi um instrumento público. Falta de segurança jurídica na escolha também, pela forma, né, do documento, particular e não público. E naquela época também se aplicava aí já o Código de 2002, que falava em também na impossibilidade da opção do regime de bens, porque aí nesse caso era também a comunhão, a separação obrigatória de bens. E aí mais tarde só, né, que em 2010 houve uma alteração na legislação e passou a ser 70 anos. Mas isso não alcançou esse caso especificamente. Não é isso, Joana? exatamente. E é isso aí que não foi levado em consideração. Federação. Exatamente, porque a segunda contratação ainda ela não tinha a possibilidade dos 70 anos, e Não, aí seria o regime obrigatório, né? Porque o também. obrigatório, nesse caso, ele estaria em curso no regime da separação obrigatória, porque foi em Uhum, 2006 e seria, nesse caso, a idade base seria os 60 anos. certo. Exatamente.
Então, dois contratos feitos por forma particular, com escolha incorreta do regime de bens, porque eles não poderiam nem escolher, era o regime imposto, então, com relação ao regime de bens, não teria essa possibilidade. Exatamente, porque ele tinha, em 2006, ele tinha 80 anos de idade. Ele tinha Uhum. 80 anos e É, essa lei que fez a alteração e levou de 60 para é, 70 foi em 2010 e eles tá, contrataram em 2006. Então, quer dizer que ele estava na obrigatória do regime sem poder escolher. é, Então, foram duas vezes eleito regimes que não têm validade jurídica, não atinge a finalidade que eles queriam de contratação. uhum. E há uma grande diferença no regime também de separação convencional para separação obrigatória, quando a pessoa tem bens Certo, sim. particulares. Sim, sim, sim. A gente vai falar, né? É muito importante essa distinção, porque as pessoas desconhecem essa questão tênue, né, entre a separação obrigatória e a separação convencional. Acham que é a mesma coisa e não é. E agora, Exatamente. com relação a esse caso, eu achei muito interessante que você falou logo no começo, que foi um reconhecimento também de união estável, né? Que ela buscou, assim, o reconhecimento pós-morte, né? E muita gente não sabe, Joana, dessa possibilidade. Acha que a união estável, quando você pode viver anos em uma união estável, um dos companheiros falece, e você pode sim provocar o Poder Judiciário para ter o reconhecimento da sua união estável, do regime de bens, enfim, que vigora naquela união estável, né? E muita gente desconhece essa possibilidade, não sabe, acha que por nunca ter formalizado, com a morte não tem mais a possibilidade de reconhecer a união estável. Só que esse reconhecimento pós-morte traz questões importantes patrimoniais, previdenciárias. Então, é uma possibilidade que é importante que as pessoas tenham conhecimento, né? Interessante que envolveu o caso aqui. Exato. O melhor ainda é procurar fazer essa formalização e registro Ah, em vida, em vida, porque sempre. depois você veja bem aqui o tempo que as pessoas É, tiveram que sim, despender, custos também, e o sim, sem desgaste dúvida. emocional, porque se Sim, tornou uma briga por patrimônio, em virtude do sim, não reconhecimento, do não ter o registro desta união estável, não ter a sim, publicização desta união estável. Ela valia entre as partes, mas dar publicidade, valer perante terceiros e ter as garantias de segurança jurídica, você tem a partir do momento que você formaliza e registra, né? Então, tiveram que sim, sim, buscar a justiça para ver o sim, direito reconhecido. E eu achei sim. interessante ali é que as pessoas, nesse processo, a companheira ela queria comprovar o vínculo, porque a partir do momento que ela comprovasse o Uhum. vínculo, ela teria direitos sucessórios Sim, de sim, semeação, se foi constituído algum patrimônio durante sim. aquela convivência, Uhum. e, e pensão, provavelmente também Sim, previdenciária. Então, isso aí implica muito na vida das pessoas. E sim. por desconhecimento, por desinformação, as pessoas, no momento que estão convivendo, não fazem isso, né, Sim, doutora? deixam para depois e aí, na E maioria dos casos, é uma dor de cabeça, né? Cria-se um problema com os filhos, com os herdeiros, enfim, é complicado. O ideal sempre é formalizar e feito com auxílio de um advogado especialista, por meio de instrumento público, enfim, seguindo todas as regras, né, previstas na lei, enfim, observando o regime correto de bens. Se existe a possibilidade de a escolha do regime de bens, que seja escolhido o melhor regime de bens, o que atenda aos interesses do casal, né? Que fique esclarecido quais são os impactos desse regime de bens, isso é muito importante também. Enfim, e e continuando nesse mesmo caso, quando chegou ao final, que foi uhum, julgado, uhum,
A companheira, ela teve êxito, porque o processo foi julgado procedente e ela teve reconhecida essa relação de convivência. Só que Uhum, algo bem interessante também que ocorreu é que o juiz enfatizou, além de ter reconhecido o vínculo desde 1992 uhum, até a época do falecimento do companheiro em 2016, ele pontuou os regimes, porque ninguém alegou ali que não poderia ter sido contratado pelo regime da comunhão parcial e depois separação. Então, ficou uhum, valendo os regimes que foram escolhidos pelas partes e pontuado que houve a alteração de regime de bens, comunhão parcial e depois separação, e bem pontuado a data de 92 realmente, uhum, até 2016, quando do óbito do companheiro, né? Quando ele veio a uhum. óbito. Isso, e parece que as partes, pelo que consta aqui, que também não se utilizaram de todos os recursos. Então, até onde a decisão transitou em julgado, assim ficou decidido, certo? Certo, exatamente. Então, assim, ó, Então, aqui a gente demonstra a dificuldade da uhum, companheira quando não se tem, ou até poderia ser do companheiro, quem vem a óbito, aham, né? sim, sim, E depois sobrevivente quer buscar os direitos. sim. É, Se evidencia a importância dessa formalização em vida e a definição dos regimes de bens. sim. Mas É, agora seria é, interessante que a gente abordasse o que significa o regime da separação obrigatória, o regime da comunhão parcial e separação convencional, porque as partes ali, elas queriam realmente, no caso, os filhos, que uhum, ficasse estabelecido qual o regime mesmo que vigorou uhum, entre os companheiros. Né? Qual o uhum, regime que realmente, para fins de sim, inventário, porque estavam litigando uhum, justamente em virtude de não dar direitos patrimoniais para a companheira ou dar direitos menores para a uhum, companheira. E quando se tem um patrimônio considerável, realmente essas questões patrimoniais, elas seguem anos e anos em uhum, virtude sim, do valor, né? sim. Do que os herdeiros, enfim, os filhos têm direito, envolve muitas questões aí financeiras, né? Exato. E, bom, com relação à primeira escolha do casal, feito de forma equivocada, digamos assim, porque era contrário ao que a lei falava à época, né? O regime da comunhão parcial de bens, existe direito ali à metade de tudo que é adquirido ao longo da união estável. Então, em caso de falecimento, quem o companheiro ou companheira sobrevivente vai então ter direito, né, a tudo que foi onerosamente adquirido ao longo da união estável. Agora, quando a separação é obrigatória, essa que a gente falou que está escrita na lei, que tem que ser observada pela questão da idade, aí não entra esse patrimônio que foi adquirido ao longo daquele período de De união, convivência. de convivência, né? Tudo que foi adquirido onerosamente por um ou por outro não vai ser partilhado, né? E, e aí a herança vai entrar, o direito à herança vai ter a ordem ali da vocação hereditária que está na lei, né? E só que aí tem uma questão interessante que é uma exceção, né? Que a gente tem uma exceção possível na separação obrigatória, que é a aplicação da súmula 377. Se houver esforço comum comprovado,
dá direito à meação, tá? Mas isso tem que ser comprovado, enfim. É outra questão, né, também que dificulta aí né, esse processo, né, de fazer aí o inventário e tudo mais. Não é tão simples assim, né? Pois é. Então, se caso tivesse vigorado realmente a lei, regime da Sim, separação obrigatória, a companheira ou os companheiros em si, né, nenhum não, tem né, participação no não, patrimônio do outro, são no outro, patrimônios não, independentes, nada se comunica, a não não, ser que não teria, traga a arguição da súmula 377 e comprove o esforço comum na aquisição daquele patrimônio que foi adquirido pelo companheiro ou pela companheira, sim, né? sim, sim, Então, sim, sim, a importância das pessoas terem a noção do que significa um regime e outro. outro, E mais, agora analisando pelo segundo contrato que foi feito depois, em 2006, que aí elegeram o regime da separação convencional. Também não poderiam ter eleito, eleito, certo. porque naquela época ainda a idade que Uhum, a idade era 60 anos, que trazia obrigatoriedade. Então, não tinha sido ainda alterado para 70, né? Então, a pessoa, e uhum, ainda mais que ele já estava com 80 anos na época, então era sim, mais do que verdade. obrigatório o regime da separação. E aí eles vêm e convencionam o regime da separação convencional. E aí, É, então, o que significa esse regime da separação convencional? Pelo que a gente uhum, pode observar nesse caso, eles não queriam comunicação de nada. Eles não queriam que sim, um certo. fosse herdeiro do outro, que um tivesse benefício patrimonial nos bens do outro, né? Uhum. Então, Ana, nos explica o Só que que significa esse regime da separação convencional e, em caso de morte, como é que fica os bens particulares? Se aquele cônjuge ou companheiro sobrevivente teria direito a receber teria participação, ele poderia ser meeiro, poderia ser herdeiro, como é que funciona no regime da no, separação convencional? no regime da separação convencional, que é aquele que as partes escolhem, né, por meio de um pacto, enfim, a minha sugestão é sempre por meio de um instrumento público, né? Não existe direito à menção, mas existe direito à herança, né? Então, aí já é diferente da comunhão, da separação obrigatória, que é o que vigorava para eles naquela época. Talvez, é interessante esse caso prático, depois eu fiquei pensando, que a intenção deles era até boa. Talvez, não, vamos dividir, vamos formalizar cada um, a gente não comunica os bens, mas talvez eles não entendessem muito bem a questão da sucessão, que é diferente, que ocorre na separação, quando é uma separação convencional, né? Que veja bem, se eles fossem se separar, por exemplo, cada um fica com o que é seu. Mas quando falece é É diferente. diferente. É diferente, porque ele não é meio, não há meação na metade do patrimônio, mas ele concorre na herança. Então, muita gente desconhece, e às vezes escolhe esse convencional, esse regime da separação convencional, com as melhores das intenções, mas não sabe que tem um efeito, né, para o direito das famílias lá quando há no casamento divórcio ou quando há uma dissolução de união Dissolução. estável, no caso de união estável, mas o efeito sucessório é outro. Mas no caso aqui concreto que a gente está analisando, é interessante porque a lei ela impôs para esse casal um regime específico. Exato. E ninguém É, alegou e e que ninguém não podia ser alegou, negociado. e o juiz também não observou e julgou, dando direitos, reconhecendo a relação de união estável e fazendo valer os contratos que foram feitos por instrumento particular, primeiramente.
pontuando o regime da comunhão parcial, e depois de tá, 2006 a 2016, o regime da separação convencional durante o período. E aí, como nós falamos, né, na união estável, é possível você fazer a alteração de regime de bens. Se sim, fosse certo. hoje um casal que convive em união estável, com formalização, registro e quer alterar o regime de bens, pode ser feito no cartório. Certo. É bem fácil, É né? bem fácil. A alteração do regime de bens da união estável é algo muito fácil. O casal pode fazer, não precisa de autorização do casamento. O casamento precisa, sim, de autorização judicial para que esse regime de bens seja alterado, E né? exatamente daí na sentença o juiz ainda faz menção que houve essa alteração de forma extrajudicial, no caso, assim, eles mesmos Uhum. convencionaram por instrumento particular, então eles alteraram o regime de bens no início comunhão parcial, depois para separação convencional e Uhum. modulou, no caso, Período. o período. Período a É. tal período foi um regime de 1992 a 2006, comunhão parcial, 2006 a 2016, separação convencional. Então, eu achei interessante de trazer, né, essa Uhum. abordagem para demonstrar para as pessoas como é difícil, como se tem que trabalhar bastante juridicamente para buscar esse reconhecimento quando não se faz em vida. Sem dúvida. É muito trabalhoso depois de fazer o reconhecimento da união estável pós-morte, né? Após o falecimento do companheiro, da companheira, enfim, entram questões aí que podem envolver desacordo entre os herdeiros, e aí fica bem mais complicado. E muitas vezes também eles ainda tinham alguma coisa formalizada, mesmo que seja por instrumento particular, ainda tinham documentos, né? Essa companheira ainda teve documento para mostrar. Pior são os casos que não existem documentos e você precisa juntar provas, testemunhas, apresentar, enfim, documentos que sejam admitidos, né, nos processos judiciais para comprovar a existência daquela união estável nesse período, durante um período, né? É mais difícil ainda, né? Demanda mais energia, aí do trabalho do advogado, das partes, às vezes se gasta mais financeiramente falando, tempo, enfim, o ideal é sempre realmente formalizar o união estável, nunca deixar para depois, né? E a gente observa assim aqui os problemas maiores, eles são decorrentes justamente pela falta de formalização e registro da união estável. Se as pessoas tivessem essa ciência, essa consciência da importância de se fazer a formalização, muitos conflitos seriam abreviados. Sim, certamente, Por isso que nós certamente. estamos aqui falando desta questão a envolver a união estável. E interessante a gente frisar muito a questão do regime da separação obrigatória, porque, como Uhum, bem a doutora falou, se uhum, eles tivessem deixado o próprio regime que foi imposto pela lei, regime da separação obrigatória, não tivesse uhum, feito outra pactuação, melhor até seria, vamos dizer assim, em termos que da, da finalidade de não comunicação mesmo, nem em vida e nem na uhum, morte, porque uhum. daí não comunica nada. Sim, Porque na separação convencional é como você falou, em vida, direito às famílias, se vocês se dissolverem a relação, já está tudo partilhado. Agora, se for dissolvida pela morte, aí é o direito sucessório que vai regrar. Aí é diferente, aí certo. não tem É, como o cônjuge ou o companheiro sobrevivente deixar de ser herdeiro, ele vem a ser herdeiro dos bens uhum, particulares, algo que sim, talvez as partes não quisessem certamente. enquanto vivas, né? Então é muito interessante a gente explicar esses Sim, efeitos tanto em vida quanto
na sim, morte, porque a sim. dissolução ela pode ocorrer por livre e espontânea vontade das partes, no caso, né? Uhum, Não se entende mais, então dissolve a união estável. Agora, quando é é, o evento morte, aí é mais uhum. complicado, né? Porque aí não Sim, tem sem mais dúvida. aquela vontade, aí é a lei que vai regrar, Ah, e se tinha sim, bens particulares, vai ser herdeiro, sim. sim, dos bens particulares, em data de hoje, né? Hoje, como Uhum, está. Na continuidade, doutora Ana Maria, uhum, vamos comentar sobre o casamento e a união estável, mais especificamente sobre a união estável, uhum, já que é o tema do seu livro, uhum, Desvendando o Direito às Famílias. Então, essa decisão do STF de 2024, envolvendo a possibilidade dos maiores de 70 anos de idade, quando do casamento ou da união estável, fazer a escolha do regime de bens, afastando a obrigatoriedade do regime da separação legal. Então, a uhum, gente vê muito no registro civil situações que envolvem famílias reconstituídas, onde uhum, tem filhos de um casamento, filhos de outro casamento, uhum, ambos os companheiros têm filhos e eles uhum, querem recomeçar as suas vidas com um novo relacionamento afetivo. uhum, E aí uhum, eles vêm no cartório de registro civil para fazer ou o casamento ou a união estável. E hoje nós temos uma novidade muito interessante no registro civil, uhum. que é o termo declaratório de reconhecimento de união estável. Tá. Então, uma Uhum. pessoa com 70 anos hoje, doutora Ana, que quiser iniciar um novo relacionamento, ela pode ou não afastar o regime da separação obrigatória? Ela poderia escolher outro regime que não o da separação legal? Sim, ela pode. A partir da decisão do Supremo, né, que foi dada 1º de fevereiro de 2024, se tornou possível que as pessoas acima de 70 anos que queiram casar ou viveriam no estável escolham um regime de bens que seja diferente daquele da separação obrigatória de bens, prevista lá no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Isso foi um avanço essa possibilidade, né? Porque sempre se discutiu, né? Essa obrigatoriedade, sabe, Joana? Veja bem, as pessoas acima de 70 anos, elas podem dirigir, podem votar, podem ser eleitas até presidente da República, né? E não tinham essa possibilidade de escolher o regime de bens, né? Era imposto esse regime obrigatório de bens, né, para o casamento, para a união estável. Então, isso começou a ser contestado. É, e aí o Supremo veio, e não é que o Supremo tenha reconhecido a inconstitucionalidade desse artigo do Código Civil, não, mas ele interpretou isso conforme a nossa Constituição, né? Então, ele abriu essa possibilidade, né, da pessoa poder fazer a escolha. Se ela não fizer a escolha, aí sim fica valendo o regime da separação obrigatória, aquele regime que está lá na lei, no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Mas se ela fizer uma escolha para um regime diferente, essa escolha terá que ser feita por instrumento público, tá? Isso é uma questão importante, né? Tem que ser feito por escritura pública. Se as partes convencionarem ali por um instrumento particular, isso não vai ter validade. Tem que dar Exato. publicidade dessa escolha, tem que ter fé pública, enfim, tem que ser feito por um cartório de notas, enfim, essa escolha tem que ser feita, no caso, por exemplo, do casamento, por meio de um pacto antinupcial, eles têm que ter noção do que eles estão escolhendo e efetivamente dar publicidade dessa escolha, né? Isso é muito importante. Eu vejo sim.
não te interrompendo, Ana, Não, não tem problema nenhum. mas já te interrompendo, Sim, lógico, por favor. eu como registradora civil, eu vejo assim, ó, muita, muita falta de informação nesse aspecto, Uhum, porque as pessoas confundem essa situação de poder escolher o regime na união estável ou no casamento, mediante o afastamento através de uma escritura pública uhum, de que vão pactuar no tabelionato de notas, então o regime comunhão parcial ou comunhão universal ou separação convencional, conforme for o uhum, interesse das partes, né, do casal ali de conviventes ou aqueles que vão ser futuros cônjuges. uhum. Então eu vejo assim na sociedade, no meio dos advogados também, falta de informação nesse sentido, de que realmente há necessidade da escritura pública, tem que ser Uhum. por escritura pública, porque essa decisão do STF, que trouxe essa possibilidade para os maiores de 70 anos escolher o regime, não casarem pelo regime da separação legal, e sim escolher o regime, tem que ser feito por escritura Cultura, sim, pública. Não sim. pode simplesmente, por um contrato, querer convencionar a união estável e aí convencionar outro regime que não, né? O legal, se não for por É escritura pública. escritura pública, sim. E, mais uma vez, só lembrando aqui que essa decisão do Supremo não julgou inconstitucional essa possibilidade, né, em caso de silêncio das partes, de vigorar a separação obrigatória, Eu, mas criou, abriu a possibilidade da escolha do regime de bens, por meio de escritura pública, obviamente. Isso evita a fraude, da segurança jurídica, da publicidade, enfim. E aí entra a questão muito importante que é as partes saberem o regime de bens que elas estão escolhendo. Quais são os efeitos desse regime de bens para a futura sucessão, né? E para uma eventual separação do casal. Isso exato, porque assim, isso é muito importante. exato. Porque, Ana, se as pessoas não utilizarem dessa possibilidade que foi trazida Uhum. recentemente, e a gente pode dizer que foi recente porque um ano é É, tem um recente, ano, muito recente. exato, elas vão acabar casando pelo regime da separação legal. E o que Sim. que significa casar pelo regime da separação legal neste caso? Porque elas não convencionaram outro regime. Nessa Uhum. questão de regime de separação legal, o que que vai comunicar? Vai comunicar alguma coisa ou não vai comunicar? Como é que fica essa situação patrimonial? Então, aí, nesse caso, é aquela separação total, né? Nada se comunicaria. A não ser que se comprove um esforço comum. Sempre existe essa possibilidade. Se comprovar um esforço comum, né, na aquisição daqueles bens, né, feito de forma onerosa, tal, aí sim há a possibilidade, né, de se comunicar. Mas é claro que isso é um processo difícil, né? Vai ter trabalho. Então, em regra, nada se comunica, né? E pode ser que essa não seja a vontade das partes, a vontade, né, delas. E Exato. por desconhecimento acaba vigorando isso, Eu né? sempre tenho para mim assim, e eu procuro divulgar isso, que nós precisamos saber a realidade das partes, o que elas realmente querem pactuar, Querem- o que que elas desejam de comunicação ou não comunicação patrimonial. Isso é de Uhum, suma relevância, porque aí você vai poder indicar, faz escritura pública afastando o regime da separação legal ou sim, casa pelo regime da separação legal, que é imposto pela lei. sim, Então, assim, ó, é muito importante a gente saber o que realmente as partes desejam para aquele relacionamento em termos de comunicação patrimonial ou não comunicação patrimonial. E outra, sim. os pactos também.
você, melhor do que ninguém, que Uhum, estudou bastante para escrever esse livro e trabalha uhum, nas questões uhum, diárias, a envolver questões referentes à família, união uhum, estável, casamento, pactos. Hoje nós podemos pactuar não apenas questões patrimoniais, outras questões sim, existenciais também sim. nesse pacto antinupcial ou no pacto que venha a reger a situação de união estável Uhum, desses companheiros. uhum. Sim, eu também, além da questão do regime de bens, podemos sim formalizar pactos que englobem outras questões obrigacionais, enfim. É, e eu queria aqui ressaltar uma coisa que eu acho importante nessa nossa fala, né? Inclusive com relação a essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, é que é, é, ficou muito claro nesse posicionamento, né, da Corte que pessoas idosas, pelo simples fato delas serem idosas, não são incapazes, né? Incapazes de escolher, incapazes de entender o seu regime de bens, incapazes de pactuar, sim, sua vontade. Isso é muito interessante, né? Isso é muito digno e está de acordo com os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, né? A gente vê, às vezes, as famílias, né, digo, filhos, enfim, herdeiros muito preocupados com meus pais vão, meu pai ou minha mãe vai construir um novo casamento, um novo união estável, já em idade avançada, como vai ficar a minha herança? Eu vejo muito isso assim no dia a dia da advocacia, né? E essas pessoas hoje podem sim escolher o que melhor convém para elas, né? Foi dada essa possibilidade. E isso é dignidade, né, Joana? Porque não a idade avançada não significa que ela não possa escolher, né? Isso foi um grande debate, né? Ora, como pessoas dirigem, votam, trabalham, produzem, escrevem livro, dão aula, atuam, enfim, estão aí no dia a dia da vida produzindo e não podem escolher seu regime de bens, né? É indigno, né? E essa decisão foi muito interessante para pôr assim fim a qualquer discussão. E foi Exato. também interessante. Exatamente, ó. As pessoas nessa idade, ou a partir dessa idade, são plenamente capazes, ainda mais hoje que está se vivendo bem mais com os Sim, sim, perfeito. cuidados que se tem com referência à saúde, à longevidade, e como que é uma pessoa que pode comprar, pode vender, pode doar, pode testar, não poder escolher o regime de casamento que melhor advém a ela que Sim, está se sim. habilitando para casar ou num um contrato ou numa escritura de união estável a reger o Uhum, relacionamento. Então, é exatamente essa decisão, ela privilegia, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade, a autonomia privada das pessoas de escolher o regime que melhor convém a elas. E eu acho muito importante a gente poder divulgar essa possibilidade. E sim. gostaria, sim, que você fizesse uma diferenciação. O que que é ser meiro? O que que é ser herdeiro? Porque isso tem toda uma implicação nos regimes de bens, uma vez que tem regimes que você vai ser meeira e não vai ser herdeira. Em outros, Uhum, você pode ser meeira e herdeira ao mesmo tempo, a depender de existência de bens particulares ou não. Então, as pessoas precisam saber essas questões, o que significa uhum, mear e o que significa herdar, em virtude do regime, porque hoje, quando você está casando ou uhum, formalizando uma união estável, você está fazendo um planejamento patrimonial, matrimonial do uhum, casamento e sucessório ao mesmo tempo, porque tudo tem uhum, uma implicação. O regime de bens, ele traz esses reflexos na uhum, questão sucessória, na questão patrimonial, né? Então, eu uhum. queria que você dissesse para nós assim, o que que é meira, o que que é herdeira.
Bom, são efeitos patrimoniais, né, e sucessórios. Você ter direito à meação é você ter direito à metade dos bens comuns adquiridos durante a convivência, né? Antes da partilha hereditária. Então, você tem direito à metade. Isso já é seu, de direito, tá? Agora, herdar, né, ser herdeiro, é participar da divisão do patrimônio deixado pelo falecido junto com os demais herdeiros, por exemplo, pelos filhos, enfim, né? Ou seja, se retira a meação primeiro, né? Quando você meia, primeiro você já tem direito à metade e se divide a outra parte com os falecidos, do falecido com os respectivos herdeiros, né? Aí a gente está falando de herança, tá? É, bom, é mais ou menos isso, né? Assim, basicamente. Exato. Então, nós temos uma diferenciação entre Certo? ser Sim, meia e meiro ser e herdeira. E no herdeiro. regime da comunhão universal de bens, a companheira sobrevivente ou a cônjuge sobrevivente, ela vai ser herdeira ou ela é apenas meira? Como é que funciona no regime da comunhão universal de bens? Ela tem direito à meação, né? Todos os bens anteriores adquiridos também ao longo daquela união se dividem, tá? Se dividem, tem direito à meação, a metade de todos os bens. Então, assim, é muito importante a pessoa ter, ao pactuar esse regime, ter consciência, né, do que é. Assim, a comunhão universal, ela tem direito à metade de absolutamente todo o patrimônio, ok? Exato. No caso de uma E, dissolução pelo divórcio, no caso do casamento, né, e na união estável, resolvendo as partes, fazer a dissolução, se elas pactuaram no início a comunhão universal, significa uhum, então que a metade do patrimônio constituído antes e né, durante aquele durante, relacionamento em união estável ou no casamento vai ser partilhado meia meia, metade de cada um. É isso? é isso, exatamente, é isso. E no caso de morte, se a dissolução desta sociedade conjugal, casamento ou a dissolução da união estável findar pela morte, se eles elegeram o regime da comunhão universal, como é que fica? Ela será apenas meera ou ela é herdeira também? No regime da comunhão universal. Uma universal, ela tem direito à metade de tudo, adquirido também antes, Então, ela é meera, recebe a é, metade de tudo, né? tudo, tudo. E se fosse, se eles pactuassem o regime, Ana, da separação convencional? Separação. E aí dissolve essa união estável em vida. E depois vamos ver se dissolve, no caso de morte, e ambos têm patrimônio particular. Então, comunhão parcial, né? Separação Eles pactuam. convencional. Separação convencional, sim. Separação convencional, a gente não fala em meação. Não existe meação, né? Ela não tem direito à metade de tudo, né? Em caso de falecimento, tá? É, vai ter direito à herança e vai concorrer com os herdeiros naquela herança. Agora, se eventualmente tiver um divórcio, no caso de casamento, ou uma dissolução de não estável, na separação convencional, cada um fica com o que é seu, né? Nada comunica. É, E não nada existe, comunica. não tem necessidade, não existe partilha, porque partilhado está. Não houve, não tem comunicação. O que é de um não passa para o outro. É. E para finalizar, Mas, vamos trazer aqui o regime da comunhão parcial de bens. Contrato a união estável pelo regime da comunhão parcial ou o casamento pelo regime da comunhão parcial. E aí, durante a convivência, é adquirido um patrimônio. E ambos também têm patrimônio anterior. Como é que fica em caso de dissolução pelo divórcio ou pela própria dissolução, em caso de união estável? Em sendo o regime da comunhão parcial de bens. Como fica esse patrimônio que foi adquirido na constância? bom, comunhão parcial de bens, aí no caso de divórcio ou dissolução de não estável,
só vai se comunicar o que foi adquirido onerosamente ao longo daquela relação. Ponto, Então, né? partilha-se só o que foi adquirido. Partilha foi adquirido. Agora, se nós É, tivermos uma situação a envolver a morte, a dissolução veio pela morte, o regime pactuado é a comunhão parcial de bens, e existem bens particulares. Como é que fica em caso sim, de morte, no caso do direito sucessório, nessa sim. situação? Na comunhão parcial, se for, vai ter direito à meação, aí a metade do que foi adquirido onerosamente ao longo da relação, tanto no caso do casamento quanto da união estável. Essas informações, elas são muito importantes porque decidem todo um planejamento, uma vida patrimonial, como ficam os bens antes, Uhum, durante e depois, na eventualidade dessas relações afetivas, né, tanto união estável, casamento, e dissolução em vida ou pelo evento morte. Eu gostaria, sim, uhum, para finalizar, uhum, só mencionar aqui, né, qual o teu posicionamento referente à formalização da união estável, se é importante regularizar essas relações afetivas que são tidas e configuradas como união estável, o que uhum, é importante, né, nesse aspecto? Como você vê como advogada familiarista uhum, e tratando diariamente com uhum, situações a envolver união estável, casamento, partilha, uhum. divórcio? União estável, a nossa orientação aqui é sempre no sentido de formalizar. E que quando a gente fala em formalizar, né, vou usar uma expressão assim bem coloquial, é colocar no papel, literalmente, né? Você trazer aquela situação fática em um documento, colocar aquilo em um documento. E sempre um documento que tenha uma fé pública, né? Eu sei que o documento particular, ele tem a sua validade também. A gente não pode também descartar, o documento particular não vale nada. É sempre um meio de prova, tá? Mas você formalizar, né, colocar no papel e um documento que tenha publicidade vai sempre dar mais segurança às partes, a terceiros, enfim. As pessoas têm que entender que a união estável, ela é uma relação tão importante quanto o casamento. A união estável não é menos que um casamento. Às vezes as pessoas deixam de formalizar a união estável, achando que é que eu não quero casar, e eu vou deixando, e vou deixando. E sim, vive num relacionamento que tem implicações jurídicas, tanto caso venham a se separar, em caso de falecimento, e a justiça, né, está aí para reconhecer essa união. Então, a gente sabe que existe a possibilidade do reconhecimento da união estável, mesmo após o falecimento de um dos companheiros. Então, nada melhor do que formalizar essa relação em vida, né, para evitar problemas futuros e para ter segurança nos seus direitos, né, tanto aí do companheiro quanto da companheira, porque amanhã um dos dois falece, tem filho e fica aí discutindo patrimônio anos e anos na justiça. A justiça não é algo barato, o acesso à justiça não é fácil para todo mundo, né? E, enfim, então é sempre o melhor caminho é o reconhecimento, é a formalização da união estável em vida, né? Sempre. E Eu feito com concordo com segurança. você nesse sentido de formalização das relações afetivas em vida e por instrumento público, em face da segurança jurídica, em face dos atributos que revestem a Uhum. atividade notarial e registral, a fé pública, a autenticidade, a eficácia, a segurança É, jurídica, né? E até. mais, Uhum. significa evitar futuros conflitos, evitar litígios, trabalhar de forma mais tranquila, trabalhar pela paz social Sim, sim. e, e também você formalizando, como você disse,
de uma forma bem popular, bem coloquial, trazer para o papel. E esse trazer para o papel público, de forma pública, você Uhum. está firmando data, você está dando autenticidade no conteúdo, está Sim, dando sim. publicidade, está publicizando esta relação perante terceiros. Então, tem uma valia muito grande a formalização dos relacionamentos afetivos, união estável ou casamento, Uhum. porque vai trazer a segurança jurídica e a paz social nas relações. Então, é isso que a gente, como registrador, você como advogada, familiarista, Uhum. né, traz na tua obra, traz no teu Uhum. trabalho diário a importância de se trazer Uhum. sempre a formalização, né, por instrumento, ainda por Uhum. instrumento público, como se diz, não é que não Sim. tenha valor o instrumento particular, mas sempre a força do instrumento público, em virtude desses Uhum. requisitos de que se Uhum. reveste a atividade notarial e registral, sempre vai dar maior segurança às partes. Sim, Então, eu quero te sim. agradecer, Ana, pela tua disponibilidade de estar aqui conversando sobre um assunto tão importante que é a união estável e já te deixo um novo convite para nós falarmos em outra oportunidade sobre questões de dissolução de união estável, Uhum. os formatos que Ah, são certo, certo. possíveis. Então, Uhum. também já fica o convite e te agradeço muito pela tua participação e disponibilidade de transmitir todo o teu conhecimento para nós, que é de suma relevância. Eu que agradeço, Joana, pelo convite. Foi um prazer enorme, né, conversar mais uma vez. E essa análise do caso prático, né, que você recebe dia a dia aí para mim, inclusive, assim, né, como uma pessoa que trabalha com a questão da união estável no meu dia a dia, é muito importante e enriquece demais, porque caso prático é aquilo que desafia a gente, né? A trabalhar, enfim, questões teóricas na prática. Então, assim, acho que agregou muito. Te agradeço demais pelo convite, pelos futuros convites. Tenho certeza que será um prazer enorme. Eu adoro debater esse tema com você. Enfim, é sempre um prazer. Obrigada mais uma vez, viu, pelo encontro. Eu que agradeço, Ana, novamente, um grande abraço. E então, Outro. até a próxima, Até. a nossa nova gravação, novo diálogo aí sobre relações amorosas, união estável. Beijo. Ok. Beijo, tchau. Tchau.